Saudações, amigos e apoiadores da Confraria Nacionalista. A leitura constante do jornal é importante para a compreensão política desse país. A partir do dia 1º de janeiro você tem o governo Bolsonaro. É claro que nós já podemos ter uma visão do que vai ser esse governo, mas ele vai ser consolidado a partir do dia 1º de janeiro e nós vamos entender isso até o final de 2019, porque em 2020 tem um processo eleitoral no município e a gente vai ver a influência desse governo nessa eleição de 2020. O Bolsonaro, apesar de questionar a ideologia, ele também reúne ideologia, porque ideologia é um conjunto de princípios, e ele tem os princípios dele, portanto ele se constitui também ideologicamente. É uma falácia dizer que não se move pela questão ideológica. O jornal Folha de São Paulo de ontem, domingo, ele é muito extenso, você passa a semana toda lendo, mas é importante ler o jornal Folha de São Paulo, ou outro jornal, enfim, quem faz a opção pelo Folha de São Paulo, ele traz vários escritos e pensadores que têm suas formações, seus pensamentos, e vão colocando isso no jornal, e nós vamos tentando decifrar aí, porque algumas leituras são extremamente difíceis. O professor Rui Fausto responde a uma entrevista do Olavo de Carvalho ao jornal Folha de São Paulo no dia 28 de novembro. E o Olavo de Carvalho é tido como o guru do Bolsonaro, tá? Guru do Bolsonaro. E o professor já inicia a discussão falando o seguinte, que o Olavo de Carvalho, ele diz, no discurso de Olavo, a única coisa rigorosa são os palavrões que cumprem duas funções, violência e familiaridade. E para quem não leu a entrevista do Olavo de Carvalho, o guru do Bolsonaro, tem certa veracidade ao que o Rui Fausto está dizendo. Tanto é que no final, a jornalista Júlia diz o seguinte: o que o senhor pensa, né, o Olavo de Carvalho, sobre educação sexual nas escolas? Ele diz o seguinte: quanto mais educação sexual, mais putaria nas escolas. No fim, está ensinando criancinha a dar a bunda, chupar pica, espremer peitinho de outro em público. Acho que a educação sexual está fazendo bem, mas só está fazendo mal. O Estado não tem que se meter em educação de ninguém. Aí outra pergunta. Como trabalhar nas escolas com a prevenção da gravidez precoce, TSTs, abusos sexuais? Aí o Olavo responde: sou professor de matemática. E se aparecer a aluna minha grávida, o que eu tenho com isso? Mãe e pai dela que resolvam. Quer dizer, olha o pensamento do guru do Bolsonaro. Então a gente já vai vendo como é que vai ser a discussão política desse governo. E nós vamos analisar através do jornal a influência ou não do governo. Porque o próprio Bolsonaro já deixou claro que o Folha de São Paulo é um adversário e não vai ter subsídios, vai ter que se manter pelas próprias pernas, que é correto. Agora, precisa ver se o governo Bolsonaro não vai investir em um outro jornal, né? Por exemplo, o Bolsonaro atacou a Rede Globo, mas ele se aliou à Record. E a Record é adversária da Globo, quer dizer, aquela adversária entre aspas, né? Então não adianta nada questionar uma emissora e se aproximar de outra. O Brasil, ele pauta por um princípio constitucional que é democrático, quer dizer, a participação, o pluralismo das ideias. E é isso que nós queremos ver daqui por diante. Mais uma vez, o governo Bolsonaro, ele foi um mal necessário. Por quê? Porque agora ele vai mostrar na prática aquilo que os livros contavam anteriormente de tempos passados do Brasil e que as pessoas só sabem disso através da história, né? Então agora nós vamos ter uma constatação, talvez algo mais aprimorado ou não, mas é o que nós vamos nos ater nesses próximos 4 anos. E mais uma vez, se o governo Bolsonaro não resolver os problemas reais do Brasil, muda. Agora,
se esse governo tem um projeto de se perpetuar no poder, é o que nós vamos saber daqui por diante. Quer dizer, as suas interferências em todos os setores vai demonstrando que eles não estão preocupados com o Brasil, mas em se perpetuar no poder, assim como o outro grupo. Mais uma vez, a Confraria Nacionalista fica atento com partidos, organizações, grupos que defendem essa coisa de lado, né? Esquerda, direita. Porque a partir do momento que eles assumem o poder, eles vão defender o conjunto de ideias deles. E nós queremos um governo que trabalhe o Brasil, esse Brasil que é plural nas ideias, plural na cultura, e vamos ver qual vai ser a tendência desse governo. Saudações e até breve.